Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto tão importante, principalmente nos dias em que nós vivemos, que é a nossa família. Eu usei então para essa conversa que nós vamos ter duas referências. A primeira foi o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e a segunda foi esse livro aqui, do Divaldo, Vivências do Amor em Família, um livro excelente que eu indico a leitura. Então usei esses dois instrumentos para basear, né? Então aquilo que a gente vai conversar hoje. Então a nossa família, né? Hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Tá cada vez mais próxima, né? Nós estamos agora sendo convidados a estreitar ainda mais os nossos laços de família, né? Porque estamos agora muito mais dentro das nossas casas, né? Muito mais em contato com os nossos familiares. Estamos experimentando mais estreitamente essa relação. Relação essa que nós já sabemos, fundamental para o nosso processo de crescimento, para o nosso processo de evolução. No Evangelho, então, capítulo 14, no item 8, nós encontramos que as famílias, na maioria das vezes, são formadas por espíritos que já são simpáticos, que já tiveram outras vivências, que têm uma relação de afinidade, de afeição. Mas também, dentro das nossas famílias, nós temos aqueles espíritos que não são tão simpáticos assim, né? Nós temos aqueles espíritos que nós tivemos, então, em outros momentos, vivências não tão muito boas, né, e positivas, mas que retornam, então, a nossa convivência para que nós possamos juntos, né, fazer os ajustes necessários e retomar a nossa boa relação, né, tornar a nossa relação ruim anterior em uma boa relação. Então, as famílias são constituídas de espíritos diferentes, em processos evolutivos diferentes, né? E por isso, às vezes, é tão difícil vivermos em família, né? Mas apesar das dificuldades, nós sabemos o quanto a família é fundamental no nosso processo de evolução e sabemos também que nós precisamos, sim, viver bem em família. E esse momento de pandemia nos traz essa linda oportunidade, né? Às vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente acha que a pandemia só veio nos trazer problema, né? Só veio dificultar a nossa vida. Mas a pandemia veio nos trazer essa grande oportunidade, que é a nossa vivência mais estreita dentro da nossa família, né? E aí, então, a gente precisa pensar, né, de que maneira a gente vai viver bem dentro dessa família. Eu vou ler um trechinho aqui desse livro que fala o seguinte: não temos a família dos nossos sonhos, mas aquela que representa uma alavanca para o nosso crescimento sob as bênçãos de Deus. Para onde formos, levaremos a nossa necessidade evolutiva. Trocaremos de pessoas, de lugares ou de posturas, mas seremos inexoravelmente convidados a um processo educativo, pois essa é a finalidade precípua da reencarnação: reparar para crescer, progredir para ser feliz. Então, esse trecho está nos dizendo que nós temos a família que nós precisamos. Talvez não seja aquela que nós gostaríamos que fosse, mas é aquela que nós precisamos para evoluir, né? Que nós precisamos para nos ensinar as coisas que nós ainda não sabemos e que também nós vamos poder, dentro dela, ensinar aquilo que nós já sabemos. Então, nós vivemos na família que nós precisamos. Família essa organizada por Deus com todo amor e carinho, para que nós pudéssemos colher o melhor da nossa existência, né? Para que nós pudéssemos nos utilizar dessas pessoas para o nosso crescimento. Então, estamos no lugar certo, com a família certa. Bom, falamos já o quanto é difícil às vezes esses relacionamentos, né? E aí, então, de que maneira nós vamos fazer? O que nós vamos fazer
para conseguir viver bem dentro da nossa família, né? E aí, então, a doutrina espírita nos traz aí uma série de ensinamentos, né, que vão nos ajudar nessa convivência, nessa boa convivência familiar. Eu trouxe aqui, lendo, né, os livros, algumas ideias, né, de como que a gente vai fazer isso. E a primeira delas é a gente pensar e perceber que todos nós, dentro da família, temos o mesmo desafio. Todos nós somos espíritos imortais, todos nós já tivemos uma série de vivências e todos nós dentro da família temos o grande desafio que é o nosso processo de evolução. Todos nós dentro da família temos a mesma meta, que é evoluir. É para isso que estamos aqui na Terra, para aprender, para crescer, para evoluir. Então, pensando nisso, nós vamos então pensar que nós precisamos nos ajudar. Se todos nós temos o mesmo desafio, se todos nós temos a mesma meta, que bom que nós estamos trabalhando em equipe, né? Imaginem vocês se nós estivéssemos sozinhos. Mas Deus é tão bom que nos deu uma equipe de trabalho. E a nossa família é a nossa equipe. Trabalhamos em equipe, trabalhamos juntos para vencer esse nosso desafio. Então, quando a gente pensa assim, a gente passa a se ajudar. Um ajuda o outro, um ensina o outro. E aí, então, em equipe, fica mais fácil atingir o nosso grande objetivo. Uma outra maneira importante da gente viver bem em família é através do diálogo. Precisamos aprender a dialogar com as pessoas que estão conosco na caminhada. Nós ainda somos muito egoístas e achamos que só o que a gente pensa está certo. Achamos que só do nosso jeito está certo. Mas nós precisamos aprender a dialogar. Precisamos aprender a entender a oposição do outro, a ouvir a ideia do outro. E aí, através do diálogo, nós vamos encontrando as melhores soluções para as dificuldades que vivemos em família, para as dificuldades que temos na vida. Então, o diálogo é fundamental para o nosso crescimento dentro da família e para o nosso crescimento espiritual. Então, precisamos aprender a conversar uns com os outros e resolver as nossas questões de maneira pacífica, de maneira calma. E assim conseguiremos. Aqui, de novo, vou fazer uma leiturinha desse mesmo livro do Divaldo, na página 11. Ele traz o seguinte: os exemplos vivenciais são mais eloquentes do que as mais belas teorias. Então, dentro da família, a gente tem essa oportunidade, né, de ser o exemplo de alguém, de algum dos membros, e também de seguir o exemplo de alguns outros. Então, por isso é tão rica essa troca dentro da família. Outro ponto importante é sermos persistentes. Não é muito fácil viver em família, já falamos isso. Mas também já sabemos que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E nós precisamos persistir. Nós precisamos seguir firmes, apesar das dificuldades, né? E buscar fazer sempre a nossa parte, sempre o nosso melhor, né? Para que a gente possa, então, contribuir dentro da nossa equipe de trabalho, que nós já falamos que a família é. Então, persistência, fazer o seu melhor sempre, dar o seu melhor sempre, mesmo que seja difícil, mesmo que os outros não estejam fazendo a sua parte, isso não é problema nosso. A gente precisa se concentrar nas nossas ações e fazer sempre o nosso melhor. Não desistir da família. A família foi muito bem organizada por Deus e nós precisamos ser persistentes e lutar por ela com todo o nosso amor. Outra questão importante para se viver bem dentro da nossa família é a prática do Evangelho no lar, né? Nós já sabemos os inúmeros benefícios da prática do Evangelho no lar, né? Nós iluminamos os nossos lares, nós trazemos Jesus e a espiritualidade superior para dentro dos nossos lares. Então, a prática do Evangelho no lar é fundamental para a nossa vivência em família.
Precisamos então separar um dia e um horário na nossa semana, separar um pouquinho de água para fluidificar, fazer uma boa prece de abertura, fazer então a leitura de uma parte do Evangelho, fazer junto com os nossos familiares reflexões sobre essa leitura, né? Sobre esse ensinamento de Jesus e juntos discutir e aprender sobre esse ensinamento. Mesmo que estivermos sozinhos, devemos fazer o Evangelho no lar. Por fim, fazemos uma prece de encerramento, agradecendo o momento, né? E aí, então, vamos beber essa água que nós separamos no início e que foi fluidificada, né, com todo o amor. A prática do Evangelho no lar é fundamental para a nossa boa vivência dentro da nossa família. O Evangelho no lar nos traz as energias, a força, a coragem, que são fundamentais para que nós sigamos com aquela persistência que falamos agora, né? Para que nós sigamos fortes, firmes no nosso propósito evolutivo, no nosso propósito de vida em família. Ainda e por fim, devemos, para viver bem em família, praticar o maior e mais lindo ensinamento trazido por Jesus, demonstrado por Jesus ao longo da sua caminhada, que é o amor. Jesus nos disse: amem-se uns aos outros. Precisamos praticar o amor de Jesus dentro da nossa família. Precisamos amar os nossos familiares. Precisamos amar aquele mais simpático, mas amar também aquele antipático. Jesus nos mostrou esse amor. Jesus nos mostrou o que a gente deveria fazer. Jesus amou toda a sua vida. E é assim que nós devemos viver. Vou fazer então mais uma leitura desse livro, que diz o seguinte. Onde é que está agora? Aqui. Qualquer dificuldade no ambiente doméstico será sempre suavizada mediante a vivência do amor, o antídoto que gera saúde espiritual e recupera a vitalidade dos laços de afeto, ensejando condições para que os integrantes do grupo se reabilitem da permanência voluntária nos caminhos áridos do pretérito, seguindo adiante no rumo do grande futuro que nos aguarda. Então é através do amor na família que nós vamos resolvendo questões anteriores que nós tivemos uns com os outros e que nós vamos então avançando rumo à verdadeira felicidade, rumo ao nosso crescimento espiritual, rumo à nossa evolução. Então que nós possamos, meus amigos, aproveitar a oportunidade, aproveitar a pandemia e buscar essa vivência amorosa, fraterna, dentro da nossa família. Porque é isso que nós precisamos fazer. A nossa família foi tão bem organizada com esse propósito, que nós pudéssemos juntos, dentro da nossa grande equipe, trabalhar pelo nosso processo de evolução. Então que nós sejamos persistentes, que nós sejamos amorosos, que nós estejamos com Jesus e a espiritualidade dentro desse processo. E assim nós conseguiremos. Assim nós chegaremos lá felizes porque aproveitamos a nossa encarnação, porque cumprimos com o nosso grande objetivo. Um beijo cheio de saudades. Tchau, tchau.